Quinta-feira, dia 30 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, temos hoje aí 2 ou 3 notícias muito importantes que podemos dizer que até vai colocar em rota positiva a campanha de Flávio Bolsonaro e uma definição na diplomacia brasileira. Hoje saiu a notícia de que a senadora Tereza Cristina, que é do Partido Progressista, ela disse que aceita ser a vice-presidente de Flávio Bolsonaro. E com isto, obviamente que a corrida eleitoral começa a ganhar contornos muito mais expressivos, com uma possível definição importante no campo da direita. A senadora Tereza Cristina, muito embora não tenha uma aceitação total do campo conservador, existem muitas pessoas que não gostam muito da conduta política de Tereza Cristina, mas perfeito ninguém é, e esperar perfeição de político é sonhar que o sol nasça quadrado, não é isso? Mas Tereza Cristina tem um papel muito importante na política brasileira, porque, primeiro que sendo uma parlamentar do Partido Progressista, lá do Mato Grosso do Sul, ela tem não somente a importância de ser uma senadora, como também ter a representatividade junto ao agronegócio. E esta é a grande vantagem em tê-la como vice-presidente. Além de ela trazer para o lado bolsonarista ou para o lado de Flávio Bolsonaro o apoio do agronegócio, o próprio partido de Tereza Cristina tenderá também a dar apoio a Flávio Bolsonaro. Claro, o Progressistas, que até então se dizia neutro na campanha, não vai querer apoiar Tereza Cristina como vice-presidente do Brasil? Claro que vai. E vai trazer o apoio em 2 sentidos. Primeiro, o apoio no aporte financeiro para a campanha. Segundo, nos minutos de televisão. E como o progressista tem aquela união, aquela junção com União Brasil, pode ser que União Brasil também acabe desembarcando a favor da campanha de Flávio. Muito embora tenha umas figuras no União Brasil que, pela madrugada, né, são totalmente petistas e dificilmente eu creio que darão aporte a Flávio Bolsonaro, mas é outra conversa. Fato é que Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura no excelente governo de Jair Messias Bolsonaro, ela chegou ao Senado mantendo essa ligação com o setor do agronegócio. Então isso vai fortalecer a campanha de Flávio num segmento do eleitorado que é muito forte, o segmento do campo, que é o setor produtivo. Isso é um fato importantíssimo. Agora, a mudança de planos de Tereza Cristina, portanto, pode ser aí um dos primeiros movimentos concretos na formação da chapa presidencial de 2026. Só resta saber agora se Flávio Bolsonaro vai bater o martelo e aceitar a disposição da senadora em compor uma chapa presidencial, ou se ainda haverá outras coligações antes de uma decisão final. Temos que aguardar, evidentemente, mas tudo caminha para uma chapa de Flávio e Tereza Cristina. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante, ok? Agora, vejam só, meus amigos, o que saiu também nos noticiários de hoje, e é um assunto que eu considero que ajuda a fermentar o derretimento da campanha do Inácio. Pode parecer pouca coisa, pode parecer bobagem, mas aos olhos da diplomacia, aos olhos de analistas econômicos, tudo isto faz com que uma campanha possa crescer ou derreter. Porque hoje saiu a informação de que o presidente Javier Milei acabou de endurecer a legislação migratória do país.
por meio de um decreto que permite impedir a entrada ou determinar a expulsão de estrangeiros acusados de promover ou incentivar discursos de ódio, discriminação ou violência contra os argentinos. Não é contra uma ideologia, é contra o povo argentino, diferentemente do que acontece aqui, né? Campanha de ódio contra alguém de uma raça diferente, contra alguém que tem uma tendência sexual diferente. Nesse caso, não. Campanha de ódio contra o povo argentino. Milei não quer aceitar mais. A medida também alcança aqueles que ultrajarem símbolos nacionais argentinos. Embora esse decreto não cite nominalmente o Brasil, ou qualquer episódio específico, nós sabemos que existe. Porque ele surge num ambiente de crescente tensão entre os dois países, primeiramente. Essa tensão diplomática. O Javier Milei já demonstrou descontentamento com o fato de que o Brasil tem demonstrado atitudes hostis contra os argentinos por conta da Copa do Mundo. Milei já disse que o Brasil promoveu uma campanha de ódio contra a seleção argentina. Até aí, dentro do futebol, normal. Só que esta campanha ultrapassou as 4 linhas do gramado, dizendo que os brasileiros estão promovendo campanhas de ódio contra a nacionalidade, contra os cidadãos argentinos. Então é uma situação muito pesada, muito tensa. Só que parece que nada disto faz com que a diplomacia brasileira cresça e comece a agir com naturalidade, né? E, claro, além da prudência que sempre se faz necessário numa relação entre dois países. E a prova disso, do que estou dizendo, é que também está efervescente a situação diplomática entre Brasil e Paraguai, como vocês já estão sabendo também. E hoje saiu a informação que o Congresso paraguaio repudia as falas do Inácio sobre a Guerra do Paraguai. Um documento oficial afirma que a declaração do presidente brasileiro distorce e minimiza a dimensão histórica da Guerra da Tríplice Aliança. Fato é que a história contada pelo Inácio não condiz com a realidade ou com a verdade, como de costume, obviamente, nós sabemos disso. Porque a Guerra da Tríplice Fronteira, ou Tríplice Aliança, melhor dizendo, desculpem, conhecida aqui no Brasil como a Guerra do Paraguai, aconteceu lá no fim dos anos 1870 e foi o maior conflito militar da história da América do Sul. De um lado estava o Paraguai, comandado aí por Francisco Solano Lopes, e do outro lado estava Brasil, Argentina e Uruguai. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, porque esse não é um canal de história, obviamente. Mas é bom lembrar que depois que forças brasileiras, comandadas aí pelo almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, participaram de batalhas na região que ficaram conhecidas como a Batalha Naval do Riachuelo, na Argentina, a Guerra do Tuiuti, já no Paraguai, e a Humaitá, também no Paraguai, o saldo deixou um número devastador para o Paraguai. O país perdeu uma parcela enorme de sua população, teve uma economia destruída e saiu da guerra profundamente enfraquecida, enquanto o Brasil venceu militarmente, mas também pagou um preço altíssimo em vidas e dinheiro. E existe uma ironia histórica, porque a guerra fortaleceu o exército brasileiro, que depois passou a exercer um papel político fundamental para enfraquecer a monarquia e promover a proclamação da República. Fato é que esse assunto, meus amigos, é profundamente dolorido para o povo paraguaio. E só para se ter uma ideia, comparativamente, é como o mesmo sentimento de dor para o povo japonês, por exemplo, depois das bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Só que para o Inácio, esse assunto serviu apenas para mais uma narrativa estúpida, como de costume, e que causou mais um estranhamento diplomático,
pela falta de tantos outros que já temos, não é? Por conta disso, o Congresso do Paraguai aprovou, então, um documento oficial repudiando as declarações do presidente brasileiro, afirmando que sua fala distorce e minimiza a dimensão histórica da Guerra da Tríplice Aliança. Ou seja, aquilo que o Inácio queria usar como narrativa para defender a importância da defesa nacional brasileira, acabou provocando justamente o tipo de problema que uma diplomacia séria e cuidadosa, né, deveria evitar. E nesse ambiente, nós temos que dizer o seguinte: isto faz com que os indecisos pendam para Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar que em 2022 houve cerca de 30 milhões de abstenções no pleito eleitoral. Pode-se subentender que esses 30 milhões são de pessoas que estavam indecisos entre um e outro até o dia do pleito. Por isso preferiram não votar. Então, agora, com essa situação, mostrando que a diplomacia do Brasil é um fracasso, que o presidente brasileiro só abre a boca para falar bobagem e destruir reputações, isso acaba ajudando a fazer com que este indeciso pense duas vezes e prefira votar no Flávio, ao menos para mudar o governo. Né? Por que dar sequência a um governo que até agora demonstra ser de péssima qualidade, que não melhorou a vida do brasileiro em nada, só piorou, com a inflação acima dos 5%, muito acima da meta, né? Com as prateleiras do supermercado super caras, a inflação comendo solta, né? Ou seja, o PIB derretendo, mais de 90% praticamente do PIB comprometido com dívida fiscal. Então, de repente, agora é a hora dessa pessoa que está indecisa apoiar Flávio Bolsonaro, que tem sim um plano de governo muito parecido, para não dizer igual, ao de Jair Messias Bolsonaro, que mostrou em 4 anos como se governa um país com qualidade, capacitação, honestidade, né? E dando condições de melhoria para a população, mesmo num período pandêmico, onde o Brasil foi o primeiro país no mundo a sair de uma crise. Então é óbvio que essas situações diplomáticas que o Brasil já tem com Estados Unidos, Israel, Argentina, agora Paraguai, mostram que, evidentemente, o Brasil está isolado do resto do mundo, ficando sozinho e acreditando que a China vai apoiar 100% o Brasil. Ó, chinês não nasceu ontem, não. Chinês não nasceu ontem, não. Ele te dá com uma mão e te arranca com outra. Então nós temos que ficar, de uma certa maneira, chateados por um lado, mas alegres por outro, por perceber que não só Flávio Bolsonaro continua assim crescendo, por mais que algumas pesquisas mintam, mas o Inácio continua derretendo. Então não há como imaginar uma vitória do atual mandatário em outubro, muito pelo contrário. É nisso que nós apostamos. Então, de certa forma, meus amigos, era isso que eu queria conversar com vocês. Existe ainda uma situação aí de que a Polícia Federal entrou na AGU querendo questionar as atitudes do ministro André Mendonça com relação à CPI do INSS. Né? É um assunto que poderemos falar melhor amanhã, com mais informações, porque por enquanto saiu muito pouco sobre a notícia. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.